aula de hoje vai ser sobre potenciação. Potenciação. A potenciação é a quinta operação matemática que a gente aprende na escola. A gente aprende a soma, a subtração, a multiplicação e depois a divisão. Agora a gente vai aprender mais uma operação, que é a potenciação. Mas o que é a potenciação? Vamos entender então. Eu vou colocar aqui algumas multiplicações. 3 vezes 5, 2 vezes 4 vezes 6, 2 vezes 7 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Todas elas são multiplicações. Mas uma delas tem uma característica que não aparece nas outras. Vocês já perceberam qual é? O que eu espero que vocês percebam é com referência à última multiplicação. O que a gente tem de diferente nela em relação às outras? Na última multiplicação, eu tenho apenas um fator aparecendo em toda a multiplicação, que é o número 3. Eu consigo fazer todos os cálculos aqui. No primeiro, como são só dois números, eu faço 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, e chego nesse resultado aqui. Quando a gente tem uma multiplicação mais do que dois fatores, a gente aconselha, para que você não se confunda, agrupe 2 a 2 os números. 2 vezes 4 vai dar 8, mas o 6 ainda não foi usado. Então a gente faz uma segunda multiplicação aqui, ó. Isso aqui vai dar 48. Na de baixo, a mesma coisa. Eu tenho 3 fatores na multiplicação. Eu posso fazer 2 vezes 7 primeiro. Eu posso fazer 7 vezes 3 primeiro, por causa da propriedade associativa da multiplicação. Vamos começar, para ficar igual a de cima, pelo 2 vezes 7, que vai dar 14. Mas o 3 ainda não foi usado na multiplicação. Então eu tenho que pegar o resultado da primeira multiplicação e multiplicar pelo 14. Digo, multiplicar pelo 3. E isso aqui vai dar 42. Eu falei que a última multiplicação ela tem uma coisa diferente das outras, que é ter apenas o fator 3 em toda a multiplicação. É essa última multiplicação que a gente dá um nome diferenciado na matemática. A gente chama essa multiplicação de potenciação. Então, o que é a potenciação? Nada mais é do que uma multiplicação do mesmo número várias vezes. Se eu fosse resolver essa potenciação aqui, como ela tem 5 fatores, vamos agrupar 2 a 2. 3 vezes 3 dá 9. O outro 3 vezes 3 dá 9. Vezes o último 3 que não foi utilizado ainda. Eu ainda tenho mais do que 2 fatores. Vamos agrupar esses dois primeiro. 9 vezes 9 dá 81. Mas o último 3 ainda não foi utilizado. 81 vezes 3 vai dar 243. Eu acabei de resolver essa potenciação. Só que essa potenciação,
ela não aparece para a gente do jeito que ela está. Aqui eu estaria no segundo passo da potenciação, que é como eu teria que desenvolver a conta. Essa conta aqui em forma de potenciação, ela vai aparecer escrita desse jeito aqui, ó. Vou até fazer um pouquinho maior, porque vai ter alguns nomes novos que vocês vão conhecer agora. Então, ó, 3. Aqui a gente põe o número 5. É essa conta aqui que é a indicação dessa conta que eu acabei de fazer para vocês. Agora aqui, ó. Vamos aprender o nome desses elementos aqui na potenciação. Esse número de baixo aqui, que ele mostra para mim qual é o número que vai ser o fator da multiplicação, ele é chamado de base. Já esse número aqui, que ele mostra para mim quantas vezes o fator vai aparecer na multiplicação, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, esses 5 vezes aqui, a gente indica na potenciação aqui em cima. Esse nome aqui na potenciação, ele recebe o nome de expoente. Essa conta aqui, ó, é o que a gente chama de potenciação. E o resultado dessa conta, eu já fiz ele aqui em cima, eu não vou fazer ele de novo. Eu vou pegar só o resultado lá do final, ó. Vai dar 243. Esse resultado aqui, ele recebe um nome também. Ele é chamado de potência. Então, em alguns momentos, a gente vai falar, o professor vai falar para vocês o seguinte: o 243 é uma potência da base 3. É isso que é o significado de ser potência de determinada base. Ele vai ser o resultado de uma potenciação cuja base é o número informado. Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação, mas escrita de uma outra forma. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. 2 elevado à terceira potência. Então, esse número aqui de cima, que é o expoente, a gente pode chamá-lo de duas formas diferentes, se ele for 2 ou 3. Se ele for 2, se o expoente for 2, a gente fala que é a base elevada ao quadrado. E se ele for 3, ele pode ser falado que é a base elevada ao cubo. Mas eu posso falar 2 elevado à segunda potência, se o expoente for 2, ou 2 elevado à terceira potência, se o expoente for 3. A partir do número 3, a gente sempre fala o número na sua forma ordinal. Então, no exemplo aqui, o número 5, a gente fala que é o 3 elevado à quinta potência. Então, aqui eu tenho uma outra potenciação para eu resolver. Então, vamos lá. A base, que é o fator dessa conta, é o número 2. Então, eu sei que eu vou usar o número 2 aqui. Quantas vezes eu vou usar o número 2? É esse número aqui que indica para mim. Eu vou usar o número 2 3 vezes aqui. Percebam que usar o número 2 3 vezes é diferente de fazer só 2 vezes 3. Esse é o erro mais comum que o aluno comete nesse assunto aqui. O resultado dessa conta aqui não é 2 vezes 3. Seria 2 vezes 3 se fosse 2 mais 2 mais 2. Mas eu não estou fazendo uma conta de mais, eu estou fazendo uma conta de vezes. Então, são 3 fatores. Vamos fazer a multiplicação com os 2 primeiros. 2 vezes 2 dá 4. Vezes o outro 2 vai dar 8.
Então, o 8 é a potência da base, da base 2. 8 é potência da base 2. Vamos para mais um exemplo? Olha, 7 elevado a 2, ou 7 elevado ao quadrado. 7 elevado à segunda potência. O fator é o número 7. E ele vai aparecer duas vezes. Então, a conta que eu tenho que fazer é 7 vezes 7. Se o aluno comete o erro de fazer esse vezes esse, 7 vezes 2 não é igual a 7 vezes 7. 7 vezes 2 vai dar 14. E 7 vezes 7 vai dar 49. Então, esse resultado aqui, o 49, que é uma potência da base 7. Não é o 14, é o 49. Vou colocar agora alguns exemplos de potências especiais. Ó. Uma potência especial é quando a base dessa potência é o número 1. Eu vou fazer com um expoente só, mas vocês vão entender o que eu quero dizer para vocês. Se não entenderem, vocês me mandam uma mensagem e eu tento esclarecer. Então, a base dessa potência é o número 1. Eu vou ter que multiplicá-lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes, que é o que está sendo indicado no expoente. Vou fazer um pouquinho diferente de como eu fiz esse aqui, ó, que eu fui agrupando 2 a 2. Vamos pensar no seguinte: 1 vezes 1 vai dar 1. Vezes o próximo 1 vai dar 1 de novo. Vezes o próximo 1 vai dar 1 de novo. Vezes o próximo vai dar 1. E até o final da conta, o resultado vai dar 1. Então, a gente tem aqui uma potência especial, que é a potência quando a base é o número 1. Toda potência que a base é o número 1, o resultado final, não importa qual seja o expoente, ele pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser 0, o resultado final vai ser 1. Já que eu falei do expoente 0, a gente tem uma segunda potência especial. Ó, essa eu vou usar 2 exemplos para ficar mais claro para vocês. Vai. 3 elevado ao expoente 0 e 195 elevado ao expoente 0. Isso é uma potência especial, é quando a base é o número 0. Sempre que eu tiver uma potência que a base é o número 0, parece até que eu estou indicando aqui 3 graus e 195 graus. Mas quando a gente estiver trabalhando com potência, isso aqui não é indicação de grau, é indicação do expoente 0. Sempre que o expoente for 0, o resultado da potência vai ser 1. Por que vai ser 1? A gente vai aprender numa outra aula. Mas isso também é uma potência especial, quando a base é 0. Outra potência especial é a potência, também vou usar 2 exemplos para ficar mais claro para vocês. É a potência quando o expoente é o número 1. Então, a gente viu aqui em cima, ó, uma potência quando a base é o número 1. E daí eu falei que não importa qual seja esse expoente, o resultado final da potência de base 1 é 1. Agora aqui eu tenho 2 potências, que quem é o número 1 é o expoente. Quando eu tenho uma potência que o expoente é o número 1, o resultado final vai ser sempre a própria base. Por quê? Porque a base vai aparecer apenas uma vez. 219 elevado a 1. O resultado é a própria base da potência, que é o 219. O último caso de potência especial é quando eu tenho a base 10.
Eu vou também dar 3 exemplos aqui. 10 elevado à terceira potência, vou colocar um expoente bem pequenininho. Depois eu vou aumentando aqui, ó. 10 elevado à quinta potência e 10 elevado à 12ª potência. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, 10 elevado à 12ª potência. O primeiro exemplo, vamos representar a conta inteirinha, para vocês compreenderem a regrinha que vocês vão seguir. Ó, a base é o 10, o expoente é o 3, o cálculo que eu tenho que fazer é esse aqui. É o número 10, que é o fator da multiplicação, multiplicado 3 vezes. Fazendo essa primeira multiplicação, o resultado vai dar 100. Só que o último 10 ainda ficou de fora do cálculo. Fazendo essa segunda multiplicação, 100 vezes 10, o resultado vai dar 1000. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção para vocês compreenderem por que isso é uma potência especial. Quantos zeros eu tenho aqui? Ó, eu tenho 3 zeros. E o expoente aqui é o número 3. Vamos fazer a segunda. É o número 10, que é a base da potência, sendo multiplicado 5 vezes. Ó, vou multiplicar esses dois, vou multiplicar esses dois. Vai dar a primeira multiplicação 100, a segunda 100, mas ficou uns 10 sozinho ali. Vou fazer essa segunda multiplicação aqui, ó. 100 vezes 100 é só acrescentar 4 zeros aqui, vai dar 10.000. Mas ainda falta aquele último 10 para entrar no cálculo. Vou fazer essa última conta aqui. Isso aqui vai dar 100.000. Ó. Observe que eu tenho aqui 5 zeros no resultado final da potência. E o expoente da minha potência era o número 5. Olha só, na de cima, nesse exemplo aqui, o expoente era 3 e o resultado final tem 3 zeros. Na de baixo, o expoente é 5 e o resultado final tem 5 zeros. O primeiro algarismo dessa aqui é 1. O primeiro algarismo dessa aqui é 1. Então a gente pode pegar isso como uma regra para essa outra potência especial. Essa a gente vai fazer por um atalho. Sempre que eu tiver uma potência de base 10, o resultado final da potência, para que eu possa pular todo esse caminho aqui do meio do cálculo, sempre vai ser o número 1, potência de base 10. O resultado começa pelo número 1, e daí é só eu olhar para qual é o expoente. Esse expoente aqui vai indicar para mim quantos zeros eu vou usar. Esse vai ser um número bem grandão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. O nome desse número aqui, ó, unidade, milhar, milhão, bilhão, 1 trilhão. Eu acabei de escrever aqui o número 1 trilhão. Esse aqui é uma potência de base 10 também. Espero que vocês tenham entendido o cálculo da potenciação, o nome de alguns elementos novos que a gente aprendeu aqui, que é o que é a base de uma potência, o que é o expoente de uma potência, o que eles indicam para mim na conta, o que é a potenciação e o que é o resultado final, que a gente chama de potência. Todo final de aula eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então eu vou projetar a lista,
vocês dão uma congelada. Na próxima aula que a gente fizer, antes de desenvolver o assunto da aula, eu vou passar para vocês o gabarito do exercício anterior, da aula anterior. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo para ajudá-los nesse momento de isolamento social. Se vocês gostaram, dão um curtir no vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão que eu possa melhorar, vão me falando. Eu procurei fazer a aula bem lenta. Eu não quis fazer um vídeo muito curto nessa primeira aula, mas os próximos vídeos eu pretendo fazê-los com um tempo menor, porque eu sei que vídeos muito grandes acabam tirando um pouquinho da atenção, tá bom? Olha, os exercícios eu já vou projetar para vocês. O primeiro exercício da lista é esse, é fazer o cálculo de 8 potências, para que vocês treinem e vejam se vocês compreenderam direitinho o cálculo da potência. O segundo exercício é esse, é colocar corretamente os nomes base, potenciação, potência e expoente nessa conta que está sendo indicada. O terceiro e último exercício é esse que está aí. Se vocês olharem para o primeiro exercício, pode ser que vocês tenham uma dica muito boa para vocês resolverem esse exercício aqui. Essa semana então fica por aqui. Essa primeira aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês. Até a próxima.